Olá, somos da turma de Desenvolvimento Rural, Local e Regional e hoje vamos fazer um trabalho sobre agroecologia dentro do desenvolvimento rural. Nosso grupo é formado por Daniele Nunes da Silva, Igor Henrique Dias, Ingrid Mariana Schneider e Vainara Maria de Almeida. Fazendo uma pequena introdução sobre o tema, então a gente vai falar sobre a agroecologia e como ela pode influenciar e mudar dentro do desenvolvimento rural, não só na produção de alimentos, mas também na preservação do meio ambiente, na equidade social dentro do ambiente rural e até mesmo no fortalecimento das economias rurais. Eu vou falar um pouco sobre a agroecologia, que é uma abordagem agrícola que combina princípios da ecologia e da sustentabilidade. É como se fosse uma agricultura sustentável, que vai englobar questões sociais, políticas, culturais e ambientais. Ela utiliza a agricultura orgânica e tecnologia limpa como base, vem sendo uma proposta de revisar os métodos convencionais de manejo de terras que nós já estamos acostumados, como a monocultura, né, que utiliza adubos químicos, alta mecanização e exploração. A agroecologia, ela vem sendo base de 10 princípios, que são eles: a diversidade, a cocriação e compartilhamento de conhecimento, sinergias, eficiência, reciclagem, resiliência, valores humanos e sociais, cultura e tradições alimentares, governança responsável e economia circular e solidária. Bom, agora falando um pouquinho sobre a agroecologia na prática, ela tem sido aplicada em várias regiões do mundo e tem apresentado bastante sucesso, né? Ela proporciona benefícios não só para os agricultores, quanto para as comunidades. Ela se baseia em algumas práticas, como, por exemplo, a diversificação de cultura ao invés de monoculturas, como a Vainara estava citando anteriormente, o uso de cobertura morta, que seria a utilização dos materiais orgânicos, integrar arbustos e árvores nas áreas de cultivo, a compostagem e adubação verde, que seria a utilização de plantas, né, para fertilizar o solo, o uso de bancos de sementes comunitários, e todas essas elas contribuem para uma agricultura que seja sustentável e também amigável para o meio ambiente. A gente tem muitos exemplos de alguns projetos que mostram como, na prática, né, se pode obter sucesso. A gente tem alguns projetos grandes, como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o projeto Sem Terra, que ela tem a sua concentração na agricultura orgânica e na diversificação das culturas. Na Ásia, tem o Sistema Rio Sustentável, que reduz o uso das águas e das pesticidas. Tem o projeto Campesina Campesino na América Latina, que envolve os agricultores que compartilham ali as suas experiências entre si. O movimento global, que é o Slow Food, que também destaca a importância da diversidade alimentar e da agricultura sustentável. E também tem alguns projetos pequenos aqui no nosso país, por exemplo. Recentemente, em 2017, uma escola estava fazendo uma pesquisa ao longo do São Francisco, lá no norte da Bahia, acabou descobrindo uma comunidade que naquela época tinha 112 membros, e todos eles trabalhavam sem utilizar nenhum tipo de agrotóxico ou qualquer método que agredia a natureza. Então, eles trabalhavam ali com a extração de um produto chamado babaçu, que é a fonte de renda de toda a comunidade, e eles utilizavam esse material para várias finalidades, né? E eles utilizavam o máximo que a natureza fornecia para eles. Eles ainda citam que eles usavam o solo ali para outros tipos de plantações, como, por exemplo, plantação de vegetais, saladas, legumes, tudo para consumo próprio, né? Eles pregam que a agricultura não precisa ser algo tóxico e pesado, mas que se tiver respeito à natureza, se conquista muito mais benefícios, né? Lembrando que esses são apenas alguns exemplos que a gente pode estar citando, que a gente tem, né, de como praticar a agricultura com os princípios da agroecologia pode sim ter sucesso. No entanto, né, a adoção de práticas agroecológicas tem vários desafios. Alguns dos principais desafios são resistências a mudanças. Muitos agricultores estão acostumados a métodos convencionais de agricultura e podem resistir à transição para práticas agroecológicas devido à falta de familiaridade e à percepção de riscos. Também tem pressões econômicas. A mudança para a agroecologia pode envolver um período de transição em que os rendimentos iniciais podem ser menores, enquanto os benefícios a longo prazo se acumulam. Isso pode ser um desafio financeiro para os agricultores que dependem da renda imediatamente.
e também acessos a recursos e tecnologias. Alguns agricultores podem não ter acesso a recursos como sementes orgânicas, treinamentos ou tecnologias, né? Bom, mas no entanto, várias estratégias podem ajudar a superar esses desafios. Capacitação e apoio técnico. Fornecer treinamentos e apoio técnico ajuda os agricultores a compreender e implementar práticas agroecológicas. E também tem redes de agricultores, estabelecer redes de agricultores que compartilham conhecimento e experiências pode reduzir a resistência à mudança e fornecer suporte emocional. E também apoio político e econômico, políticas governamentais e incentivos financeiros com subsídios para a agricultura orgânica aliviam pressões econômicas e favorecem a agroecologia. Educação agrícola. Integração da agroecologia na educação agrícola aumenta a conscientização e o conhecimento desde cedo, facilitando a transição futura. E também tem a pesquisa e desenvolvimento, né? Investimentos em pesquisa agroecológica levam ao desenvolvimento de práticas agroecológicas mais eficazes, adaptadas às condições locais. Outro assunto que é muito importante de ser discutido dentro da agroecologia são as políticas de apoio, né? Porque é uma questão ainda muito nova e pouco trabalhada, principalmente dentro do nosso país, e sem políticas que consigam incentivar, promover a agroecologia, é muito difícil se manter dentro do ramo. Então, algumas são necessárias para que exija ali algum tipo de incentivo, algum tipo de regulamentação que possa sempre possibilitar o aumento das formas de agroecologia, o conhecimento das pessoas dentro da área. Dentro desse tópico existe a PNAPO, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que foi lançada a partir de um decreto no ano de 2012, o decreto presidencial número 7.794, que tem aí o objetivo, então, de integrar e adequar programas e ações que possam trazer essa transição da agroecologia para dentro das produções rurais, para incentivar a produção orgânica, para contribuir com o desenvolvimento dentro dessa área sustentável e melhorar a qualidade de vida da população rural e também dentro da economia rural. Bom, gente, ao longo desse vídeo a gente viu um pouquinho sobre a importância da agroecologia sustentável, né, no desenvolvimento rural. A gente viu que ela combina os princípios da ecologia com as práticas agrícolas sustentáveis e isso promove um sistema de produção de alimentos ecológicos que seja eficiente e justo. Isso contribui para a sustentabilidade ambiental, para a segurança alimentar, para a economia rural e também para a adaptação das mudanças climáticas. Mesmo que ela tenha vários desafios, o que pode estar ajudando a superar esses obstáculos seriam os incentivos financeiros, a educação e também as políticas públicas. A gente aprendeu ainda que algumas organizações e programas governamentais, eles possuem um papel muito importante para conseguir promover a agroecologia e conseguir conscientizar a sociedade sobre o assunto. A gente incentiva que todo mundo que está assistindo, que está escutando a gente, pesquise um pouquinho mais sobre esse tema. É muito interessante e também é muito importante para a nossa atualidade. Dar apoio a essas iniciativas e compartilhar o conhecimento sobre esse assunto, ele ajuda a promover as práticas sustentáveis da agricultura e também desenvolver um quadro rural que seja saudável e ideal. E como a própria Dani falou, nós precisamos apoiar o movimento agroecológico. Porque apoiando o movimento agroecológico, nós apoiamos a agricultura familiar, que é uma prática que visa construir um novo paradigma agrícola, mais justo, mais solidário, mais harmônico com a natureza. Então, nós indicamos que pesquisem o tema, vocês vão achar muitas coisas bacanas, igual nós achamos. Não é um tema maçante, é um tema bacana de se entender, de ler, de pesquisar. E nós ficamos por aqui, agradecemos cada um que assistiu esse vídeo até o final. E muito obrigada, ficamos à disposição para qualquer dúvida.